Olá pessoas, agora são 10 horas da manhã e hoje é dia 3 de 12 de 2021, o dia que eu tô gravando isso aqui de novo. Sabe, eu tentei outras vezes e simplesmente não ia, às vezes era alguma coisa que fica presa, às vezes é falta de tempo. A gente não anda das mais fáceis do mundo. A vida sempre tem suas peças e suas brincadeiras. E a gente tem sempre muitos compromissos, então a gente tenta fazer o nosso melhor. Só que às vezes a gente fica preso nisso. Então às vezes você ajuda e não consegue ajudar você mesmo. Às vezes você só fica preso. Sabe, hoje não, ontem, cabeça que quando você acabou de acordar, eu assisti, melhor, eu ouvi alguns dos podcasts antigos. Eu sempre fico de vez em quando revendo, porque não sei, às vezes eu não lembro o que eu falei. E aí às vezes eu tomo um susto, porque é um pouco bizarro de você ver você mesmo falando umas coisas que você pensa, caramba, faz até sentido, mas nossa, poderia ter colocado de outra forma, ou ter feito de outro jeito, quem sabe ficaria um pouquinho melhor, sabe? E às vezes as coisas ficam assim na minha cabeça, tipo, caramba, poderia ter feito bem melhor. E essa sensação do poderia fazer, ela me acompanha há muitos anos. De toda vez, por exemplo, que eu falo com alguém, eu falo, caramba, eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter feito melhor, poderia ser aquilo melhor, aquilo outro melhor. E aí, às vezes, eu fico no tanto limitado, preso, porque sempre eu poderia fazer de alguma forma melhor e melhor e melhor. Isso é curioso, porque sempre acontece comigo. Então, eu sempre tô fazendo alguma coisa que acaba tentando fazer o melhor, o melhor, o melhor. É engraçado, no fim, porque nunca eu vou ter a chance de fazer de novo. Eu só vou ter feito. Então, do jeito que ficou, ficou. Tipo, às vezes é sempre isso. A oportunidade vem e eu faço de um jeito e aí eu penso, eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter feito melhor. E aí eu fico num vício louco de ficar preso ao passado, de não conseguir ter feito melhor, de ter ficado naquilo. E sempre é esse looping. Sempre é esse loop de eu poderia ter feito melhor de alguma coisa que eu fiz. E nesse tema de eu poderia ter feito alguma coisa melhor, eu sinto que eu poderia ter feito isso aqui melhor. Sempre eu tenho essa sensação de que eu não tô fazendo melhor, sabe? Mas não tenho tempo. Então eu fico preso pelo tempo. E eu sinto que sempre estão me julgando, estão contra mim. Não vocês, mas as pessoas que convivem comigo toda vez que eu tento gravar isso aqui. Então eu não consigo gravar com qualquer outra pessoa daqui, aqui. Porque ninguém tá preocupado realmente com o que eu vou falar ou o que eu tô aqui. Mas que ficam vendo a besteira de eu tentar e retentar
e aí manda largar pra lá, sabe? E é sempre assim, porque não ligam para as coisas que são que eu tento me propor a fazer, ligam para as coisas que pedem para eu fazer. Então, é um pouco disso a vida. Não vai ter muitas pessoas que vão pensar em outras coisas na sua vida. Sabe, são só as pessoas especiais, aquelas que vão ajudar a gente a chegar lá, sabe? Pegar na nossa mão e falar, vamos, faz, vamos lá. Força, foco. E essas pessoas são raras. Eu sei disso. São bem raras. Eu até, nesse caminho aqui, eu encontrei algumas pessoas que pegavam e falavam, bora fazer tal. Não desiste, é isso aí, vamos caminhar, vamos fazer tal coisa. Só que eu estraguei tudo porque minha falta de tempo e às vezes estar no compromisso de uma coisa ou outra é o que atrapalha tudo. Então às vezes as coisas esfriam, às vezes é muito difícil falar as coisas. Então fica muito tempo sem falar, fica muito tempo sem ver, sem eu chegar na pessoa e fica nessa bola de neve, da vergonha, do que eu falo, do que eu não falo, se eu falo, se eu não falo. E aí eu fico preso nisso. Aí eu fico nesse que eu poderia ter falado, que eu poderia ser melhor, sabe? Que eu poderia ir por um caminho diferente, mas eu não fui. Mas o caminho, eu não sei qual é. Eu só sei que eu tô caminhando e tentando chegar lá. Tentando todo o tempo que eu posso chegar lá. Queria que ele chegasse logo. E se ninguém me der força? E se ninguém confiar? E se eu for invisível? E se ninguém me enxergar? E se eu perder a fé? Se eu não ficar de pé? Se eu não voltar a cair? Se a lágrima escorrer? Se, por medo de sofrer, eu pensar em desistir? E se quando eu cair ninguém me estender a mão? E se quando eu me perder, sem rumo, sem direção? Se eu não achar o caminho, se eu não estiver sozinho no labirinto da vida, e se tudo for escuro, se eu não vir um futuro na estrada a ser seguida, e se esse tal futuro for pior do que o presente, e se for melhor parar do que caminhar para frente, e se o amor for dor, e se tudo sonhado não passar de um pobre louco, e se eu desanimar, se eu parar de sonhar, queda a queda, pouco a pouco, e se quem eu mais confio me ferir, me magoar, e se a ferida for grande, e se não cicatrizar, se na hora da batalha nem minha coragem for falha, se falta sabedoria, se a derrota chega, e se ninguém me abraça na hora da agonia. E se for tarde demais, se o tempo passar, se o relógio da vida do nada se adiantar, e se eu avistar, e se eu avistar, no fim, chegando perto de mim, impiedoso e veloz, sem poder retroceder, me fazendo perceber que o si foi meu algoz. E se eu pudesse voltar, se o ser fosse diferente, se eu tivesse para mim mesmo, se renove, siga em frente, se arrisque, se prepare. E se cair, jamais pare, se levante, se refaça, se entenda, se reconheça. E se chorar, agradeça, cada vez que achou graça. Se desfaça da preguiça, do medo, da covardia.
Se encare pela chance de viver um novo dia. Se ame e seja amor. Se apaixone, por favor. Se queira e queira bem. Se pegue, se desapegue, se agite, desarrogante e se acalme também. Se olhe, se valorize e se permita errar. Se dê de presente a chance de pelo menos tentar ser o ser for bem usado. O impossível sonhado pode se realizar. Braulio Bessa. Se